Fala galera, tudo bem, gente? Estamos aqui num bate-papo muito especial para falar de Bauru Basquete. E ninguém melhor que ele, né? O comandante dessa equipe, Demetrios. Tudo bem, Demetrios? Tudo bem, e você? Tudo certinho. Do meu lado, sempre Lanzoni. Bate-papo para lá de especial, né, Fran? Olá para todo mundo. Vamos falar um pouquinho sobre o Bauru Basquete, essa temporada que foi tão especial, né, Dema? Cheia de reviravoltas. Não veio o título, é verdade, a gente até como falava antes de a gente começar a gravação, mas foi uma temporada com várias histórias especiais, que eu acho que é importante a gente fazer um balanço dessa temporada. É isso aí. Para começar, Demetrios, qual que foi o maior desafio dessa temporada? O desafio começou desde do início da temporada, do começo, né? Onde nós perdemos patrocinador logo de cara, e no meio de contratações, perdemos vários jogadores. Então isso já foi um desafio grande para a gente remontar a equipe. E eu falo que a gente tem que buscar isso lá atrás, porque muita gente vai só visualizar o final da temporada, né? Mas não, a gente veio caminhando durante a temporada, tentando fazer com que a equipe tivesse um entrosamento ideal, principalmente pelas trocas que houve de jogadores. E a gente praticamente não conseguiu ter tanto padrão durante a temporada do jeito que a gente imaginava. Mas na hora que a gente mais precisou foi onde a equipe se fechou, apesar das adversidades, principalmente com lesões, foi onde a equipe se encontrou mais e conseguiu terminar o campeonato, lógico, não da maneira que a gente gostaria em relação a título, mas pelo contexto. Eu acho que a mensagem que a gente deixou, que foi um time de guerreiros, um time que não deixou em nenhum momento a vitória de graça. Nós lutamos até o último arremesso do Duda, a gente estava lutando com todas as forças que a gente tinha. É impressionante, porque me lembrou muito o Rock Balboa, a equipe bauruense, essa temporada. Porque toda hora tinha alguma dificuldade, toda hora a equipe dava algum jeito de sair dessa dificuldade. É uma característica das mais importantes para a equipe, né, Dema? É importante demais, porque eu acho que é na adversidade que você vai criando o espírito do grupo, né, a personalidade do grupo, porque quando você ganha, tá tudo bem, né, você não mascara muita coisa. Agora, quando você perde, quando você tem dificuldade, vai mostrando a grandeza de uma equipe. Então, foi nesse momento que a equipe mostrou isso, principalmente em cima das lesões. Foi onde a equipe se uniu mais e teve muita força para ir buscando, treino a treino, jogo a jogo, passo a passo, as vitórias importantes dentro do playoff. Dema, eu sei que a gente vai falar muito sobre essa temporada, mas eu também queria falar sobre um balanço geral. Porque já são 3 anos que você está aqui, pelo menos 3 temporadas de NBB. Você chegou no meio da temporada com a saída do Guerra, após o Mundial e aí da NBA. Teve uma temporada incrível com a equipe bauruense, chegou numa final de NBB. É algo até um capítulo que eu vou precisar daqui a pouco lembrar, porque é uma curiosidade que eu tenho. Mas a equipe acabou ficando com o vice-campeonato. No ano passado, na temporada passada, perdão, a equipe tinha várias incertezas após a saída do Rafael Hetzheimer e acabou emergindo com uma força gigantesca. O Alex e o Jefferson jogando fino da bola e a equipe acabou sendo campeão, mas buscando um jogo coletivo muito interessante. Só que eram equipes distintas, eram equipes que jogavam de maneiras diferentes. E esse ano, você vai e monta uma terceira equipe, mais híbrida ainda, que chegou em determinados momentos, pegou 3 adversários no playoff e jogou de 3 maneiras diferentes. De onde vem essa inteligência para ser tão híbrido assim, para ser um camaleão, para se adaptar conforme as coisas vão acontecendo? Fazendo esse resumo dessas praticamente 3 temporadas que eu estou aqui, né, você vê que várias bateram na trave por situações, a Liga das Américas, por exemplo, nós perdemos numa semifinal o Ricardo Fischer num momento importante com a lesão de cruzado dele, e depois de uma virada histórica contra o Flamengo, depois na final a gente estava praticamente com 6, 7 jogadores também no limite ali, fizemos um jogo de igual para igual. Então depois teve a fatídica bola presa ali no terceiro jogo lá no Rio, que se a gente ganha aquele jogo, a gente tinha muita confiança que ia fechar o 4º jogo e o campeonato em Marília. Até que foi um massacre o 4º jogo. Então assim, a gente teve assim, sempre mantendo um altíssimo nível de basquete e mostrando a força do Bauru. E reconhecendo sempre o investimento que foi feito, e a gente sempre esteve ali.
Quer dizer, aí o ano passado você já mesmo citou, um campeonato inédito para Bauru, que foi muito importante porque a gente vinha em busca disso há quase 10 anos, né? E conseguimos. E esse ano, mais uma vez, mostrando uma superação muito grande e um alto nível de basquete. Eu falo assim que o técnico ele tem que saber as peças que ele tem para poder armar a equipe, para poder montar a equipe. Então não adianta nada a característica minha ser de uma maneira e a do jogador ser outra. Porque quem vai jogar é o jogador, ele tem que jogar da maneira dele. Eu tenho, como técnico, extrair o máximo possível da maneira que ele gosta e da característica dele. Então, vou dar um exemplo. Robert Day, que era um exímio chutador. Eu não poderia fazer jogada para o Robert Day, driblar para ele bater para dentro. Eu teria que fazer jogada para ele sair para arremesso. Então, é mais ou menos uma comparação assim que a cabeça do técnico tem que ter quando tem as peças importantes para a equipe e você precisa padronizar o seu jogo em cima disso. Dema, a gente vê muito duas profissões contestadas, que é o juiz, qualquer juiz, né, e o técnico, que quando acerta todo mundo fica quieto, mas quando erra, tá ali pegando no pé. E a gente sabe que você tem uma grande preparação. Queria que você explicasse um pouquinho dessa sua preparação. A gente vê a preparação dos jogadores, mas a sua preparação. Como você se prepara para uma temporada? Como que você estuda os times, os adversários, a sua própria equipe? Como que funciona? É interessante isso porque muita gente só vê a gente ali no jogo, né? E acha que se resume ali, né? Mas tem o dia a dia nosso de treinamentos, uma carga de treinamentos muito forte, elaborado junto com a comissão técnica, o preparador físico e os assistentes, para a gente padronizar o que a gente quer. Você precisa ter um leque grande na pré-temporada de opções para você chegar na temporada e conseguir colocar exatamente aquilo que você quer, porque é muito rápido, você tem que se adaptar em alguns momentos da temporada, mudando o estilo, mudando característica de jogo, e isso... A sua base é a preparação, né? A pré-temporada. E aí você vai levar isso para a temporada inteira. Então a gente analisa muito os jogos de cada equipe, dos adversários que nós vamos jogar. As edições de vídeo são constantes e a gente tem que encontrar o que o adversário menos gosta de fazer, qual que é a dificuldade maior que ele tem e tentar encaixar isso em cima do que a gente tem de melhor. E tentar esconder as nossas fraquezas também. Então acho que tudo isso é um trabalho no dia a dia, a mentalização antes do jogo, de você já prever algumas jogadas que você possa fazer durante o jogo, algumas opções ofensivas, defensivas, jogar com 5 abertos, jogar com 4 abertos, jogar com 3 ou 4 cara grande. Então tudo isso você tem que estar pronto e é o que você falou, são riscos. Se ganha é uma maravilha, se perde o técnico ele é burro. Mas o técnico precisa ter também saber dessa pressão emocional que tem e a gente tenta de tudo quanto é jeito no jogo fazer essas situações. Tem hora que vai dar certo, tem hora que vai dar errado e o técnico ele precisa arriscar. Então eu acho que isso faz parte da minha profissão. Demar, falando um pouquinho sobre a questão de ser técnico, eu acho que essas semifinais do NBB, pelo menos para mim, essa edição do NBB foi a mais equilibrada e até as semifinais chegaram, na minha opinião, as equipes que tinham melhores corpos técnicos, que pensavam mais o jogo, que mentalizavam mais o jogo. E o duelo que você teve com o Gustavinho nesse playoff de semifinal foi algo que a gente percebia a tática a todo momento do jogo. O Bauru acabou perdendo a série, mas talvez sendo o que saiu por cima no último ato, foi naquele último período onde vocês tiraram uma diferença gigantesca. Você vê essa evolução dos técnicos brasileiros, da liga, do NBB, digamos de uma maneira em geral? Você vê os técnicos pensando mais no jogo do que se pensava há 3, 4, 5 anos atrás? Com certeza. Hoje os técnicos fazem uma diferença enorme nas equipes. Porque é o que eu falei, tudo aquilo que eu expliquei, né? O estudo é muito importante. Hoje não é mais aquela coisa de você levantar a bola no treino e jogar e vamos ver o que dá. E vamos para o jogo. Não. Hoje tem um estudo e é o que você mesmo disse, nessa parte tática, esse duelo tático com o Gustavinho foi assim excepcional para a minha carreira. Eu tenho certeza que para a carreira dele também foi. Porque exigiu o máximo de mim, da minha comissão,
nós exigimos o máximo dele também. Então foi assim, o primeiro jogo ele veio de uma maneira e nós viemos também de uma maneira. O segundo jogo, nós mudamos completamente a maneira de ganhar, de jogar, e ganhamos o jogo. Então quer dizer, aí você fica na questão, como que vai ser o terceiro jogo? O que será que ele vai mudar para eu já tentar antecipar aqui? Quer dizer, aí ele mudou uma situação que a gente não conseguiu se adaptar no jogo, mas no quarto jogo a gente conseguiu. Então foi assim, eu acho que se fosse jogo a jogo, ia ter uma sequência, entendeu? No quinto jogo, aí no sexto jogo a gente ia ganhar, no sétimo ia ser outra mudança. Então foi assim um crescimento tático muito grande e isso é bom para mim, bom para ele, bom para a carreira dos técnicos. E é o que nós falamos, os técnicos evoluíram demais e hoje eles têm um papel fundamental dentro da equipe. Eu juro que eu queria fazer essa pergunta mais pra frente, mas até já que você falou da situação do jogo 3, você tentou imaginar de uma maneira e acabou vindo de outra. Talvez esperava um Lucas sendo o diferencial na 4 e acabou vindo um Jonathan que abriu ainda mais o jogo daqui pro Paulistano. Talvez teria essa sido a mudança tática que você esperava e acabou não acontecendo. Ele surpreendeu? Não, a mudança tática que teve foi em cima do Rafa, em cima do Rafael. O cara que jogava de bloqueio na bola com o Rafael, ele grudava no Rafael e não ajudava. A ajuda vinha de um outro setor da quadra. Foi o que nós encontramos para poder desafogar no jogo 4 aqui. Então, quer dizer, durante o jogo lá a gente não conseguiu fazer com que isso desse certo, porque até então não, era uma coisa nova e não estava treinado, mas depois de muita análise e vídeo a gente percebeu. E aí a gente fez algumas jogadas em função disso. O lado que o Rafael tivesse, a gente sabia que ninguém ia ajudar e a gente ia explorar aquele lado. Então foi isso que deu certo. E lógico, defensivamente a gente mudou também algumas situações e que diminuiu bastante o aproveitamento do paulistano, principalmente nas bolas de 3. Agora, Dema, a gente postou nas redes sociais um pouquinho antes de vir para cá, né? Um pessoal que a gente ia bater um papo com você, quem quisesse saber alguma coisa, uma curiosidade, alguma pergunta. E surgiu uma pergunta de um internauta. Qual que foi o maior erro e qual que foi o maior acerto teu na temporada? Olha, eu não digo que foi o maior erro, até pelo fato de... foi um desafio, porque... A maior dificuldade, então, que eu posso falar na temporada foi que a gente não estava conseguindo padronizar a equipe, num estilo de jogo para a equipe. E nós jogamos aí 28 jogos na fase de classificação do NBB e a equipe foi muito irregular, nós não tivemos uma constância. Então esse foi o meu maior desafio. Não falo que foi erro, porque eu acho que quando eu erro... o técnico ele tem que tentar, às vezes coloca um jogador a mais, o outro menos e ele vai tentando. Não que isso seja um erro, isso é uma tentativa de você em prol da equipe tentar dar certo. E então eu acho que foi isso, a maior dificuldade nossa foi essa padronização de jogo. Porque nós tivemos um americano na armação, numa língua diferente, que também teve as suas dificuldades para se adaptar ao jogo, da maneira que a gente gosta, que é um jogo coletivo e os outros jogadores teriam que entender isso também. Então isso foi e ele, para mim, o armador é sempre é o comandante ali dentro da quadra, né? Isso aí nós tivemos uma dificuldade, mas depois o Anthony já encontrou o tempo dele de jogo. Quando ele encontrou o tempo de jogo dele e da equipe, a nossa equipe cresceu muito. Então acho que isso foi um fator de desafio muito grande. E eu acho que o maior acerto foi assim, eu nunca desisti deles, sabe? Eu sempre fui muito criticado também pelo fato de ter ou contratado, ou acreditado, ou dado muito tempo de quadra para alguns jogadores, que eu não vou aqui citar o nome, mas eu sempre acreditei nos caras, sempre acreditei nos jogadores. E no playoff nós tivemos um retorno desses jogadores estarem jogando e se sentiram confiantes, porque... eu acredito que durante a temporada a nossa comissão técnica deu confiança para eles, entendeu? Então eles se sentiram confiantes no momento importante da competição, diferente que se eu tivesse excluído ou deixado no banco, talvez no playoff ele não estaria tão preparado e pronto para jogar. Então eu acho que isso foi um acerto, mas isso é uma característica minha, assim, da comissão de acreditar sempre no jogador. E falando nessa preparação de contratação, você também opina, faz parte do que escolhe ou você fica de fora e só aguarda os jogadores chegarem?
Não, aí eu tinha que ser um mágico, né? Pra ir aparecendo os jogadores e eu ir, agora eu vou com esse, com aquele. Não, eu direciono uma lista de jogadores e lógico, aí você tem a parte econômica da equipe que precisa estar dentro dos padrões, senão eu ia pegar uns caras de NBA aí, ia ficar, né? Poderia até ser mais tranquilo, mas dentro de um orçamento você direciona alguns jogadores e aí a diretoria vai atrás e lógico, aí tem o mercado, uns que inflacionam, isso, aquilo. E essa lista ela não vai só com aqueles nomes, vamos com as opções, caso não dê certo essa situação, a gente pode ter essa, porque o mercado ele acaba exigindo isso, né? Dificilmente você coloca os nomes ali e consegue aqueles todos os jogadores que você disse. Eu vou entrar ainda nesse mérito, falando até um pouquinho, tentando planejar, tentando até saber um pouquinho mais do futuro do Dema. Mas eu vou voltar um pouquinho, porque a Fran tá falando, a gente teve muita pergunta de internautas, e um deles que mandou um forte abraço para ti comentou exatamente isso, essa tua característica de muitas vezes apoiar um jogador, bancar isso mesmo, e mesmo recebendo críticas. É um cara que gosta muito de você, que torceu muito por você, comemorou muito o seu título de NBB por aqui em Bauru, Carlos Gomide, grande Gomide lá de Limeira, companheiro. E ele, além de mandar um abraço, perguntou se, analisando todas as temporadas, se você acha que essa seria a sua principal característica de apostar mesmo nas suas escolhas e ir com elas até a fundo, ou se você pensa que tem que ser mesmo assim, ou se algum momento você acha que pode repensar alguma coisa assim do gênero. Grande abraço pro Gomide, brigadão aí pela pergunta. Eu acho assim, eu acredito bastante no jogador e eu acho que depois que eu falar aqui vocês podem até prestar atenção. Dificilmente eu tiro um jogador depois do erro dele. Ele erra um passe ou ele erra um arremesso. Eu deixo às vezes mais um minuto para o cara não se sentir tão pressionado e ainda buscar alguma confiança, porque às vezes pode ter um lance logo em seguida que ele vai dar um toco, que ele rouba uma bola. Então eu prefiro dar essa confiança extra para o jogador. E eu acho que os jogadores entendem isso. A torcida já nem tanto, porque como é na emoção, o cara erra, ela já quer que o tire. Lógico, tem algumas situações pontuais que você tem que tirar um jogador no momento porque você percebe que ele está abalado ou que ele não vai te dar alguma coisa a mais. Mas eu acredito 100% nos jogadores, acredito que eles, eu brinco até com eles, talvez eu acredito mais em vocês do que em vocês mesmos, porque pela característica do nosso time poderia, né, na fase de classificação, ter feito uma fase de classificação melhor ainda. Então eu sempre coloco isso para eles, mas é uma característica minha. Ser sincero, não sei se eu tenho que mudar, mas eu acho que enquanto eu estiver acreditando no jogador e sabendo do potencial que ele tem, eu afundo com ele até o final. Dema, antes da gente tentar falar de futuro, eu queria que você analisasse um pouquinho toda a história aqui em Bauru, que não começou agora com o Bauru Basquete. Tem uma passagem lá atrás, ainda na base, na Luso. Como é que, pro Dema, independente se vai ter sequência ou não, futuro aqui em Bauru, como é que a cidade de Bauru está no coração do Demetrios? Não do técnico, mas da pessoa. Não, tá preenchida, porque Bauru para mim, a minha infância eu praticamente vivi aqui, dos 8 aos 14 anos. Foi a cidade que me lançou para o basquete. Sou muito grato ao Caetano, ao Cássio, o Pescoço, que foram meus treinadores nas categorias de base aqui na Luz de Bauru. E tudo que eu vivi, aquele momento, foi onde me deu a base para eu continuar no basquete. Depois, com 14 anos, eu fui para São Paulo, no Corinthians, jogar 3 anos lá, porque eu tinha ido para uma seleção paulista. E aí eu fui evoluindo, mas o que eu passei aqui e como eu passei, cara, é uma coisa que não dá para eu te colocar uma dimensão, sabe? Eu com 10 anos eu estava pegando um ônibus na Rodrigues Alves, o Jardim América, e vinha para o Luso. Quer dizer, dificilmente hoje um garoto tem uma infância assim, sabe? E dentro de um clube, viajando, conhecendo cidades, um clima gostoso. Até hoje eu tenho amigos daquela geração que nós jogamos junto, infantil, infanto e mirim.
que fomos campeões do interior na época. Quer dizer, nós temos um grupo hoje do WhatsApp com todos esses amigos. Então, eu falo que isso é uma coisa que é muito gratificante dentro do esporte, você consolidar dessa maneira. Ô Dema, você já jogou, você sabe como é ser um jogador. Como é que você lida com os jogadores? Ou até mesmo quando um jogador não vem bem, ou quando tem uma briga dentro da equipe, como é que você lida, assim, como técnico que já foi jogador e entende essa parte? Olha, acho que é com muita conversa que você tem que lidar com essas situações difíceis. Eu converso bastante com eles quando tem alguma dificuldade, porque a gente tem que se colocar também no lado do jogador, o porquê dele ter tomado aquela atitude, o porquê dele estar insatisfeito, o porquê dele estar feliz. Então, acho que isso tudo já não é só a parte técnica que envolve, né? Isso aí precisa também ter um trabalho psicológico, um trabalho emocional, e o jogador ele é bom quando ele se sente amparado, porque eu gostava disso, eu gostava quando o meu técnico vinha conversar comigo e me mostrava a importância minha dentro da equipe. Então, eu tento fazer isso e faço isso com naturalidade. Eu não vou lá para conversar com o jogador, para isso, não. Eu converso para entender o que ele está precisando, o que a gente pode ajudar, como ele pode se sentir bem dentro do grupo, para ele poder ajudar a equipe e, consequentemente, ele está bem. Tem algo que, nessa relação treinador e jogador, que aí eu já vou emendar com a pergunta da bola presa, que geralmente o treinador tem a função, muitas vezes, de dar aquela tranquilizada, dar aquela apaziguada nas emoções do jogador, para ele não ser tanta emoção e ser mais racional durante a partida. Mas em alguns momentos isso não tem como acontecer. E eu lembro porque, não no jogo 3, mas justamente foi o único jogo que eu não estive presente naquela final de NBB. Ainda bem, porque senão eu acho que teria nunca mais feito alguma partida de basquetebol. Mas como é que é para o treinador lidar, por exemplo, com acontecimentos como aquele? Como é que é para você? É muito difícil, né? Porque ali foi praticamente, cara, um título, né? Imagina a minha pressão que eu estava vivendo, de estar vindo para cá, né? Entrando no lugar de um técnico que foi super vitorioso, um cara que ganhou tudo aqui, o Guerrinha ganhou tudo aqui em Bauru, e eu ter a necessidade também de ganhar um título e de mostrar o meu trabalho. E infelizmente o trabalho ele só aparece muitas vezes com o título, né? Então, você imagina a minha pressão de ter vivido aquele momento, do cara ter dado uma bola presa naquela hora, com o Rafa tinha pegado o rebote e 2 jogadores nossos na frente, e eles praticamente sem equilíbrio defensivo, ali a gente ia passar um ponto. Quer dizer, foi um momento, acho que foi um dos piores momentos para mim como técnico na minha carreira ali, porque desabou. Seria uma segunda vitória dentro do Rio de Janeiro, da mesma maneira que tinha sido numa semifinal de uma Liga Nacional, numa Liga das Américas, perdendo de 17 pontos e virando o jogo. Mas, cara, são situações que a gente fica na mão de erro humano. É a única coisa que eu posso... Não quero colocar culpados aqui, eu acho que todo mundo sabe o que errou e o porquê e como errou, mas são situações que, infelizmente, vivi contra. E eu juro, ainda mais agora, que como você não está mais em campeonato, então agora eu posso fazer essa pergunta com total tranquilidade para você responder, que eu tenho certeza, eu espero pelo menos, que você não será punido. Mas eu vejo um trabalho gigantesco na Liga Nacional de Basquete, falando de uma maneira geral. Os jogadores, nível técnico, tático dos nossos jogadores, nesses 10 anos de NBB, melhoraram muito. O nível dos nossos treinadores melhoraram. O nível das equipes, estruturalmente falando, melhoraram. Não falta só uma perninha melhorar, que a gente não vê essa melhora nesses 10 anos? Ou você, por estar mais no dia a dia, não, Gazzoli, melhorou alguma coisa assim na questão da arbitragem? Não, eu assim, ó, apesar dos erros que teve, a exigência hoje do nível de basquete que nós estamos tendo no Brasil e a evolução de tudo isso que você mencionou, a arbitragem, eu vejo que ela evoluiu também. Eu não estou sendo demagogo aqui, ela evoluiu. Só que o basquete evoluiu um pouco mais.
e os clubes evoluíram um pouco mais. O que precisa ser feito e analisar é como que está sendo feito o investimento nesse departamento. É isso que a gente precisa cobrar, né? Não adianta a gente ter um belo marketing, as equipes estão assim, estão evoluindo, crescendo, o nível técnico crescendo e tal, mas eles estão crescendo porque eles estão tendo incentivo e investimento. É isso. Se você tem um departamento de marketing com 10 pessoas, é porque ele está sendo investido. Se você tem jogadores de altíssimo nível de NBA, é porque os clubes estão investindo. E é exatamente essa a questão. A gente precisa ver se o departamento técnico da arbitragem está sendo investido da mesma maneira. Porque se não tiver, não tem muito o que fazer. A própria... a gente estaria enxugando gelo, cara. Entendeu? Então é isso. E não dá para apontar culpados em relação a isso. A gente tem que ver, está sendo investido, tem isso de verba para eles, o departamento está evoluindo com contratações de análise e tudo mais. Pronto, aí beleza. Aí nós podemos questionar. Se não, são muitos jogos durante a temporada, durante a semana, e um departamento, se tiver 2 ou 3 pessoas, não vai, eles não vão conseguir editar e assistir todos os jogos para poder mostrar para a arbitragem. Então é isso. Eu acho que consegui resumir bem, acho que teve uma evolução sim. Está vindo uma geração nova de árbitros importante e é um investimento que é importante nesse departamento para evoluir mais ainda. Ô Dema, não podemos deixar essa entrevista passar sem falar de Liga das Américas, né? Até uma explicação para o pessoal entender, acho que tem gente que ainda não sabe o que aconteceu, fica conversa daqui, conversa dali, aquela viagem que era para ter chegado antes, não chegou, o que aconteceu, um jogo que parecia tranquilo, tomaram a virada, foi um momento crítico para o Bauru Basquete, o que aconteceu realmente e como que foi feita essa virada? Que se chegaram, estava todo mundo meio desconfiando, né, da equipe, será que a equipe vai para frente ou não vai? E vocês conseguiram, em meio à adversidade, crescer, né? Crescer, entrou no NBB, cresceu e chegar até onde chegou. A Liga das Américas ali foi um momento, acho que um dos momentos mais difíceis para a gente, porque a expectativa nossa era maior. A expectativa nossa era, no mínimo, fazer ir para o Final Four. E nós tomamos uma virada ali contra o Estudiantes, que foi uma facada pra gente ali, que ninguém esperava. Um jogo que estava controlado, um jogo que estava na nossa mão. Então, assim, é difícil eu te explicar exatamente o que aconteceu. Ali foi um momento psicológico da equipe que é o que eu sempre falei, nós não tivemos um padrão de jogo consistente durante a temporada e ali foi um momento que a gente não teve esse padrão. E quando você joga num torneio internacional de alto nível, se você bobear 2 minutos, é a chance de você perder o jogo. Então nós não tivemos essa consistência e, consequentemente, uma eliminação que foi muito pesado para a gente, foi difícil. Nós tivemos que reorganizar muita coisa para a gente poder voltar para o NBB e ter uma cabeça e um foco para a equipe não se abalar tanto do jeito que foi essa eliminação para a gente. E aí, chegou a hora de perguntar já? Que é assim, ó, vamos combinar. 95% das perguntas chegaram pela internet, era uma só, que já estava, é claro, a nossa pauta, mas todo mundo querendo saber. Dema, não tem como deixar de negar, tá todo mundo querendo saber qual vai ser o teu futuro. A gente sabe que o Bauru Basquete tem a intenção de renovar o contrato, mas você ontem mesmo até acabou revelando uma sondagem do Flamengo. A gente sabe que também, por bastidor, poderia ter mais um time que também gostaria de contar com seus trabalhos. Eu tive a informação que... Não está sabendo? Não, que bom. Que bom. Não, depois a gente fala em off, então. Mas estaria pelo menos no plano, monitorando. E isso eu sei porque o diretor do time falou para mim. É mesmo? Falou que não faria loucura para tirar ele de Bauru. Mas caso você decidisse sair daqui, que ia ter que fazer uma sondagem. Você me avisa, então. Não, aviso, né? Mas a questão é... Falando sério, como é que está a situação? Ontem eu tive a informação que poderia acontecer uma reunião que poderia ser decisiva. Houve essa reunião,
Qual que tá a situação? A gente sabe já dessa sondagem, a equipe Baurense já te procurou para renovação. O que dá para falar para o torcedor? Dá para falar que assim, nós estamos no mesmo patamar de ontem que eu falei, né? Teve essa sondagem mesmo, mas as coisas levam um pouco de tempo. Acho que agora é mais um momento da gente refletir do que foi essa temporada. Falei ontem e repito, a minha vontade é continuar em Bauru. Lógico, tem muitas coisas ainda para serem analisadas e vamos ver, eu acho que até o final da semana que vem já tem uma definição do que pode acontecer. A questão do projeto que a equipe Baurense colocar no papel para você que irá executar, pesa muito na questão da sua decisão? Lógico que pesa, né? A continuidade, qual que é o objetivo, né? Mas eu tenho certeza que Bauru vai continuar com o mesmo investimento, o mesmo nível de equipe e com certeza sempre entre as grandes do Brasil. Eu visualizo esse projeto, não estou falando que vai ser, né? Eu visualizo esse projeto e a diretoria está correndo atrás para que seja assim mesmo. Até uma entrevista do Beto que ele deu após o jogo lá em São Paulo, que ele disse, confirmou que a equipe vai ser sim uma equipe mais competitiva e com maior investimento já, né? Então isso é importante, né? É importante porque isso vai dando uma confiança para quem possa vir para cá, quem pode continuar, os próprios patrocinadores e investidores de saberem que estão investindo numa equipe que vai ser competitiva. Então isso tudo vai dando confiança para que o projeto continue e se, vamos dizer, padronize cada vez mais em alto nível. E para ele falar isso de patrocinador, a equipe já com mais investimento, já tem um patrocinador à vista? Eu não posso te dar essa informação concreta. Eu fiquei sabendo que todo mundo está super bem adiantado, está tudo conversado, então pode ser questões aí de dias para anunciar. Até semana que vem. Até final de semana que vem. Pode ser. Dema, para finalizar, um grande amigo do Rio de Janeiro acabou me fazendo uma pergunta que eu vou fazer. Essa sondagem do Flamengo te seduz a questão de já ter sido ídolo de uma das maiores torcidas do Rio, que é a do Vasco da Gama? Te seduz alguma coisa de tentar o trabalho do outro lado? Por outro lado, você acha que pode ser alguma implicação? Ser o Flamengo faz ter algum tipo de mudança ou você analisa como se fosse qualquer outro clube? Cara, se você está sendo sondado, né, e por uma equipe do nível do Flamengo, eu só tenho que ficar muito feliz porque é um reconhecimento de um trabalho, não é? O Flamengo, com essa sondagem, ele não está querendo... ele sabe da condição que teve um trabalho feito em equipe, o comportamento da nossa equipe durante a competição e nos momentos mais importantes. Então eu fico feliz, eu divido isso com a minha comissão, com os jogadores e sei que isso é fruto de um resultado que a equipe toda colocou em prática durante esse NBB. Gente, é isso aí. Quando o bate-papo é bom, passa muito rápido, né? Infelizmente, a gente tem que terminar aqui, mas agradecer ao Demetrios por ter aceito o nosso convite. Também dar o parabéns, mas muito parabéns mesmo, que o que a gente viu nessa temporada da equipe guerreira, não desistiu, não fez corpo mole nem em nenhum momento. A gente tem que dar muito parabéns e méritos para você que levou a equipe. E a gente não viu uma equipe campeã, mas viu uma equipe que luta muito. Isso é muito importante para nós bauruenses, que amam o basquete. A gente fica feliz, eu divido esse mérito com toda a equipe, não é um mérito meu, isso é um mérito da equipe, desde a comissão técnica aos jogadores, porque mesmo no momento ruim eles nunca deixaram de jogar e acreditar, nunca teve uma má vontade ou não querendo entrar em quadra. Todos assim que entravam em quadra, mesmo às vezes jogando mal, entravam tentando fazer o melhor. E aí vem, lógico, uma sequência do momento importante, momento bom, que faz com que todos parabenizem os jogadores. Eu acho que o mais importante é isso, é que a mensagem que nós passamos de um time guerreiro, de um time que lutou até o final, né? A gente fala, lutou até o último arremesso do Duda, a gente estava lutando aqui. Então é isso que fica, eu acho que é muito gratificante em você saber que tem uma equipe onde lutou até o final e a gente é orgulhoso de dirigir uma equipe assim.
Espero no final de semana que vem fazer uma outra entrevista com o Dema, mas comemorando os próximos anos aqui. Brincadeira da parte. Não esquece que o jogo de basquete tem prorrogação. Então então pode vir. Tá. Então overtime. Que beleza. Um abraço, meu querido. Obrigado, prazer foi meu conversar com vocês aí. Gente, um abraço, a gente vai ficando por aqui, que a gente merece também um descanso, né? Tchau.